A paz do Senhor, amém, para toda a igreja. Meu nome é Raquel Mariana e eu quero aqui citar um assunto que eu tenho observado, falar de um assunto que eu tenho observado, sobretudo aqui no YouTube, e eu quero listar 3 canais que todo cristão verdadeiro, genuíno, não deve assistir. Não deve assistir. Depois eu gostaria de ouvir o seu comentário, se você concorda, se você discorda, mas é apenas o que eu tenho observado nesses dias. E o primeiro canal que não se deve assistir, um cristão não deve assistir aqui no YouTube, é canal que falam sobre fofocas de pessoas da mídia, fuxico. As irmãs e os irmãos já estão entendendo o que a irmã Raquel quer falar. Esses canais que em troca de likes, em troca de curtidas, em troca de visualizações, aí pega o que cantores, pregadores que estão passando por dificuldade em seus ministérios, em sua vida pessoal, e ali, irmãs, grave e coloca e fazem comentários maldosos, falam o que está acontecendo, mas eu creio que isso não está certo, isso é fofoca. É fofoca. Vejamos em Efésios capítulo 4, o versículo 29 até o 32, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso está edificando, isso está promovendo a edificação de outras pessoas? Não tá, irmãs. Ficar proferindo, falando dificuldades, aquela pessoa ela vai se ver com Deus. A palavra do Senhor diz, para que nós venhamos a olhar para nós mesmos, para que nós não venhamos a cair. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 6 ao 8, também diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui também, irmãs, eu quero ler aqui também Colossenses no capítulo 3, no verso 12 e 13, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, irmãs, eu creio que não é dessa forma. Sair propagando a nudez, o pecado alheio. Sabe que quando fala de nudez, eu me lembro lá de Noé, em que Caim, ao invés de cobrir a nudez do seu pai, Noé, que bebeu lá da vinha, se embriagou, tirou a sua roupa, a nudez ficou exposta, e ali Caim ficou rindo, ficou zombando. E, irmãs, ele foi amaldiçoado, porque essa não deve ser a nossa cultura, o nosso proceder como cristãos genuínos, filhos de Deus. Agora, se é uma pessoa gospel, se é uma pessoa que é apenas um seguidor de Cristo, aí já é outra situação. Mas nós que professamos o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, irmãs, isso não é proceder de pessoas que assistem esses canais de fuxico, fofoca, e ainda assina esses canais para estar por dentro da queda do outro irmão. A mim e a você cabe apenas orar por essas pessoas,
Amém? O segundo canal que não se deve assistir aqui no YouTube são canais, irmãs e irmãos, que fazem brincadeiras com os dons do Espírito Santo de Deus, com o próprio Espírito Santo de Deus. Canais que fazem chacotas com o Espírito Santo de Deus. Canais que ficam brincando com os dons, imita pessoas que estão ali, né, envolvido naquela situação espiritual, amada igreja. Existe um canal, eu não sei nem o nome direito, mas eu creio que uma boa parte das pessoas conhece. É um canal de um indivíduo, tá? Que se diz não sei o que do manto e fica fazendo brincadeiras com pessoas que estão, né, cheias do Espírito Santo, sendo usadas em profecia, em revelações. E ali, irmãs, esse canal faz chacotas com pessoas que estão nesse mover do Espírito Santo. Isso não é certo. Eu não concordo com isso. A palavra de Deus vai dizer em Efésios, capítulo 4:30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mateus 12:31 vai dizer: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, irmãs, eu não creio que isso seja algo que um cristão genuíno, verdadeiro, ainda se inscreve nesses canais, fica propagando vídeos, né, de pessoas brincando com os mistérios de Deus, com profecias de Deus. Se você não crê, né, a fé que você tem para ti mesmo. Agora, ficar rindo, zombando e ainda se inscrever, compartilhando, eu não creio que isso seja saudável para a vida espiritual. E isso vale também, irmãs, eu quero abrir aqui um parênteses aqui também, e falar, irmãs, de pessoas, líderes, pastores, que ficam fazendo piadas no púlpito. Agora eu creio que vai ter gente aqui que vai me criticar. Irmãs, isso não tá certo, eu não concordo com isso. Pessoas que sobem em púlpito e ficam contando piada, né? Você contar uma ilustração, você citar uma experiência, um testemunho, ainda vai. Agora, subir no púlpito, no altar, para ficar contando piada no púlpito, fazem piada no púlpito, conta coisas engraçadas no púlpito da Bíblia Sagrada. Pessoas morreram para deixar essa Bíblia, a palavra de Deus, para nós. Pessoas morreram ao longo da história, ao longo desses 1.400 anos, que foi o período que a palavra de Deus ela foi escrita, por aproximadamente 40 homens, irmãs, preço de sangue. Aí, né, pessoas, líderes, pastores, eu vou falar, pastores, fica fazendo brincadeira, piada e o povo rindo. Eu sugiro que, se é para fazer brincadeira, piada, então não é pregação, é melhor alugar, ir para um teatro, né? E lá no teatro faz sim piada e conta os causos, faz o povo rir, faz entretenimento com o povo, entrete, né? Interter o povo. Eu nem sei se eu usei aqui a palavra correta, mas irmãos, pregação da palavra de Deus, irmãs, é coisa séria. Um pregador é uma coisa, um palestrante é outra, totalmente diferente.
Um pregador, ele é um mensageiro de Deus, ele é um porta-voz de Deus. E o último, o terceiro canal que o cristão genuíno não deve assistir são canais que falam de assuntos que não condiz com a nossa fé cristã. Existem canais que não condizem, irmãs, com a nossa fé cristã. E aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 3, o texto bíblico ele vai dizer: nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice não convém, mas antes ações de graça. Aqui também combinava bem com o tópico anterior, chocarrice, brincadeira. Mas aqui em Efésios, capítulo 4, 14, verso 14, ele vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui também, irmãs, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu não consigo crer uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que crê na Bíblia, que tem uma fé cristã fundamentada na palavra de Deus, esteja se associando a canais que professam culturas pagãs, religiões pagãs. Irmãs, isso não é saudável para a nossa vida cristã. Eu espero nesse vídeo ter contribuído para a sua edificação. É apenas um pouco assim daquilo que eu acredito. E eu gostaria de reafirmar que eu citei aqui, irmãs, apenas alguns textos da Bíblia Sagrada. Mas existem vários outros textos que falam sobre esses 3 assuntos que eu falei aqui. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.